muito boa noite, muito boa tarde para vocês aí, ou até mesmo para quem está do outro lado do mundo, muito bom dia. Sou Leonardo Freitas, estou aqui para falar um pouco com vocês sobre algumas novidades que estão aparecendo hoje no miriade migratório, não só dos Estados Unidos da América, mas também em outros lugares do mundo. Então vamos falar, sem mais delongas, sobre essas novidades, porque eu acho que são importantes, que a gente tem que falar, a gente tem que trazer para vocês essas novidades aí importantes. Então vamos lá. Vamos começar pelo básico, que é uma novidade boa para quem está com o visto J1. Essa notícia é fresquinha, tá? Super fresquinha. O pessoal do J1 está agora com J1, para quem não sabe, é um visto de intercâmbio, tá? E esse visto de intercâmbio permite a você que você trabalhe nos Estados Unidos e faça também com que o seu cônjuge possa também trabalhar nos Estados Unidos livremente para qualquer empregador. Ou seja, se você está no visto J1, você pode trabalhar para o sponsor do seu visto e o seu cônjuge pode trabalhar livremente para qualquer empregador. Então isso é muito bom. É um visto que é muito utilizado principalmente por médicos, né? Ou também por pesquisadores, ou nos médicos, por exemplo, que vão fazer residência nos Estados Unidos, ou pesquisadores, ou até mesmo pessoas que vão ser trainees, né? Ou que vêm fazer estágio direto nos Estados Unidos. Essas pessoas podem utilizar o visto J1. Então, o que tinha um problema é que em alguns casos o J1 era emitido com uma pequena restrição, e essa restrição incomodava bastante médicos e pesquisadores que queriam se legalizar para um green card nos Estados Unidos. E aguarde aí, pessoal que quer saber de Visa Bulletin. Eu vou falar sobre Visa Bulletin nessa live, que eu acho super importante falar sobre Visa Bulletin, mas deixa eu falar primeiro sobre essas novidades que são importantes. Se você quer saber mais sobre o Visa Bulletin e as novidades do Visa Bulletin, fica aqui, porque no final eu vou estar falando sobre novidades do Visa Bulletin, que também são muito importantes. Mas, para a gente falar, só para concluir a questão do J1. O J1, às vezes, eram emitidos com restrições em que a pessoa não poderia estar pegando um green card ou fazendo um ajuste de status, a não ser que cumprisse uma penalidade de 2 anos de volta no seu país de origem, tá? E essa restrição muito conhecida como 212E, e essa restrição vinha porque muitos dos cursos, né, ou muitos desses intercâmbios eram custeados pelo governo da pessoa que está vindo. Ou seja, uma pessoa pode estar vindo como pesquisador e de repente o CNPq no Brasil estaria bancando esse intercâmbio, e por isso estaria super inviável dessa pessoa pagar de volta esse custo ao CNPq, porque para quem não conhece o CNPq, é a Comissão Nacional de Pesquisas, né, o Conselho Nacional de Pesquisas do Brasil. Então, essa restrição de alguns J1s, e não todos, tá, estaria impedindo que as pessoas pudessem pegar nem mesmo um H1B, que é um outro visto de trabalho, nem mesmo um O1, e muito menos um green card durante um período de 2 anos. Então, e trazia esse pequeno problema para para os seus portadores do J1. O que acontece eu estou lendo uma notícia que saiu literalmente, está fresquinha, saiu do pão quente, e que diz o seguinte, né, que esse anúncio da USCIS traz uma clarificação
no mundo de imigração e mobilidade global, e traz uma clareza na precisão ao qual essa normativa do USCIS pode ser utilizada no caso de um visto J1 para uma pessoa que, por exemplo, deseja receber uma dispensa desse banimento de 2 anos, dessa restrição, desculpa, não banimento, restrição de 2 anos para quem tem J1, e diz exatamente que você pode pedir esse waiver imediatamente, você não precisa esperar você concluir o curso, você pode pedir o waiver imediatamente se você foi dado esse 212E, ou se você tem algum tempo, por exemplo, o tempo que você fica fora, né, em termos de viagens temporárias durante o período J1, também contam para o tempo que você precisa ficar fora. Ou seja, se você viaja, lembrando que o J1 você tem uma restrição de poder ficar no máximo poucos dias, em alguns casos a restrição de ficar fora dos Estados Unidos ou fora do programa durante o máximo 29 dias. Então isso pode ser um problema para algumas pessoas, mas esse tempo que você fica fora em viagens temporárias durante o período que você está sobre o visto J1, você estaria já mantendo o seu tempo fora, já contando quanto tempo fora necessário se você tiver que cumprir esse 2-year requirement, né, esses 2 anos fora dos Estados Unidos. Para você que está chegando agora, eu vou falar sobre Visa Bulletin no final dessa live. Fica aqui, porque eu tenho muita coisa importante para falar para você. Se você tem amigos que estão fazendo ajuste de status, fica aí, porque eu tenho já informação quentíssima. Tenho já premonições, e não são de gente santa, são de gente da terra mesmo, com informações quentíssimas sobre o Visa Bulletin para falar com vocês. Então fica aqui nessa live, porque tem notícia boa para você, tá? Então vamos lá, que a gente vai estar falando sobre o Visa Bulletin de dezembro, tá? Então essa é importante para você, e eu vou estar falando antes de tudo, tá? Então vamos lá. Vamos falar então de H1B rapidinho. H1B está sendo proposta uma mudança significativa, tá? Significativa na maneira em que o H1B está sendo tratado, inclusive com relação a mudanças de se os cônjuges vão poder trabalhar livremente a qualquer momento, e não necessariamente se a pessoa está dentro do AC21, que permite portabilidade e tudo mais. Então, a novidade é que está sendo proposta pelo próprio USCIS e pelo Conselho de Reforma Imigratória da Casa Branca. Vocês conhecem esse conselho? Pois é, eu conheço um cara que estava lá até bem pouco tempo. Você conhece também? Pois é, ele é um cara bonitão, tem mais ou menos 51 anos. Anyway, vamos falar do assunto. Então, nessa reforma que está sendo proposta do H1B, você estaria apto a trabalhar livremente para qualquer empregador se você estivesse no visto H4. Isso é uma das coisas que estão propondo mudar na questão do visto H. Isso estaria trazendo muito benefício para as pessoas que precisam trabalhar. Atualmente, somente se você tem um I-140 aprovado e aguardando o seu Visa Bulletin, você pode solicitar que o H4 cônjuge possa trabalhar. E agora essa proposta de mudança seria um ato universal para quem está em H4, que seria cônjuges de H1B, ou H2B, H2A ou H3, né? Então, H1B1 também, para quem estaria sempre me corrigindo. Então a gente tem aí mudanças significativas com relação a essa parte do H1B. E isso é muito bom, vai trazer vai trazer benefícios significativos para a população que está com H1B, e estaria também
trazendo uma boa flexibilidade também na forma de adjudicar esses pleitos de H1B, porque estaria também flexibilizando e melhorando e automatizando, tá? Essa questão da certificação laboral que é necessária após o sorteio do H1B. Então, o que estaria sendo feito? Estaria sendo feito praticamente, a proposta é que seja feito automaticamente, que isso seja um procedimento automático do Labor Certification no momento que você for sorteado. E essa automação estaria estaria diminuindo o tempo de aprovação do H1B para uma questão de semanas e não de meses. Então isso seria muito bom, muito bom para o H1B. Então, lembrando que não existe visto que seja necessário para você ter um Green Card. A sua única, pequena e minimória exceção são os vistos de religiosos, né? Que você precisa ter um visto R1 para você obter um EB4 de religioso. Mas eu vou falar sobre EB4 lá na próxima live para as pessoas que estão buscando vistos religiosos. Tá? Então, o fato de você ter um visto H1B, H2B, H2A, H3, L1 não te ajuda em nada para você ter um Green Card, tá? Então não existe essa necessidade. Então o ponto principal, e aí se você tem gente que realmente está querendo saber sobre Visa Bulletin, eu preciso concluir aqui sobre a parte do H para que a gente possa falar do Visa Bulletin, porque uma coisa está ligada à outra e eu vou explicar por quê logo em seguida. Então se você está querendo se legalizar nos Estados Unidos, ou se conhece alguém que está querendo se legalizar nos Estados Unidos e está com preocupação sobre o Visa Bulletin, já avisa agora para essa pessoa que essa pessoa precisa estar entrando nessa live agora para poder entender o que pode acontecer de bom e também de ruim para essa pessoa com relação ao Visa Bulletin. Então corre lá, já avisa enquanto eu estou concluindo o raciocínio relacionado o Visa Bulletin. Muito bem, e até o H1B. Então, com relação ao H1B, com essa mudança proposta do H1B, essa melhoria sobre a adjudicação e a rapidez da adjudicação dos casos de H1B, isso também desafogaria bastante as engrenagens do sistema imigratório no que se relaciona à adjudicação de casos que estão pendentes perante a USCIS relacionados a vistos de imigrante. E isso nós estamos falando não só de EBs, que são Employment Base, baseado em emprego, investimento ou no seu talento, mas também dos Family Base, que são os FBs, que aí nós temos as categorias também de 1 a 4 relacionado a petições familiares. E nessas petições familiares, as pessoas sempre ficam muito chateadas porque elas são muito letárgicas. Com a melhora relacionada à automação da adjudicação dos casos de H1B, a automação do procedimento do Labor Certification, que é fora da imigração, mas também afeta bastante nesse vai e vem, isso estaria melhorando bastante também e abrindo mais espaço para os oficiais de imigração para poderem adjudicar os pleitos migratórios de residentes permanentes. Hoje, nós temos aí um backlog de milhões de casos que estão parados no backlog, e isso está isso que é o gargalo de adjudicação da imigração, e isso estaria trazendo, obviamente, um malefício enorme para as pessoas que estão esperando. Então, para poder desafogar, o que precisa? Precisa de 3 elementos importantes. Primeiro, precisa de mais
mais oficiais de imigração para poder adjudicar. Para liberar o tempo dos oficiais de imigração para poder adjudicar, o que vai precisar? Precisa de mais oficiais de imigração também para poder treinar, para poder aposentar uns que estão aí travados, né, e trazendo um grande retardo, né, nessa adjudicação. E aí você tem também os oficiais que estão investigando, né, os casos que são sob uma paira relacionada às questões fraudulentas dos EB3 e dos EB2 com sponsorship. E também agora essa novidade que saiu aí relacionada à investigação de fraudes dos EB2NW, principalmente de casos na Flórida, de alguns escritórios de advocacia ou pseudo consultorias de imigração e também de paralegals ou também dos conhecidos como notários, que são pessoas que não são advogados, que não são licenciados e não são representantes autorizados pelo Departamento de Justiça para poder prestar algum tipo de auxílio imigratório. Então, nesse caso, muitos casos que foram tidos como frívolos, que foram casos que foram protocolados simplesmente com o intuito de dar uma autorização de trabalho, uma outra autorização de viagem, advance parole, dar o número de Social Security, ou pelo menos somente dar a permissão de estadia para essas pessoas, protocolando um caso frívolo na imigração. Esses casos agora passaram a ser parte da jurisdição do HSI, que é Homeland Security Investigations, que existe uma divisão dentro do USCIS que se chama FDNS, que é o Fraud Detection in National Security. O FDNS, nesse caso, é uma subagência dentro da imigração que está investigando essas fraudes imigratórias de agências que vendem serviços vendem serviços de recrutamento, né, e seleção e recrutamento em nome, né, de grandes empresas, mas na verdade as pessoas estão vendendo um green card e, como eu sempre falo aqui, os EB3 e os EB2 com sponsor não podem ser pagos pelo funcionário proposto, eles só podem ser pagos pelo empregador, tá? As únicas coisas que o empregado pode pagar seriam as taxas imigratórias de sua família, até mesmo as suas próprias taxas imigratórias, até as suas próprias taxas migratórias precisam ser pagas pelo proponente. Lembrando pessoas que, vamos aqui, palavras de baixo calão não são permitidas na live. Nossa Senhora! Vamos lá. E falando aqui sobre a questão do Visa Bulletin para a EB3 especificamente, a previsão, tá? Então vamos aqui para as previsões para dezembro, tá? Previsões para dezembro para EB1, tá? Vai manter-se para todos os países, né? Vai se manter vigente, tá? Essa é o que é esperado. Então o EB1 promete continuar a ficar aberto para ajuste de status. O EB2 estaria apenas avançando entre 2 e 4 semanas. O EB3 estaria avançando e esse de EB3, a expectativa é que esse seja o cenário, né, de avanço para o Visa Bulletin, ou seja, voltando,
voltando aqui, porque eles falaram que cortaram o som. Então, vamos lá, EB1 deve permanecer vigente no mês de dezembro. EB2 para todos os países deve apenas avançar entre 2 e 4 semanas, assim como EB3 deve ficar vigente somente, só deve avançar praticamente 2 a 4 semanas, tá? No máximo. Vamos falar de F, né, que são Family Based. Então, para brasileiros, especificamente, o F2A aparentemente vai ficar como está durante um bom tempo, ou seja, não deve haver nenhum tipo de movimentação para nenhum país. O mesmo ocorre para o F2B, que seria filhos solteiros, né, adultos de cidadãos de residentes permanentes, tá? O F3, que são filhos casados, filhos e filhas casados maiores de idade de cidadãos americanos, estaria também sem movimento algum, ou seja, permaneceria nesse entrave que está hoje em dia. O F4 também seria sem movimento nenhum, apenas exceção para o México, que estaria talvez movimentando entre 2 a 4 semanas. O que isso ocorre? A prioridade hoje dessa administração Biden é employment based, vistos baseados em emprego. Por que disso? Porque o governo Biden precisa mostrar que criou mais empregos do que as administrações anteriores. Para provar isso, você tem que pegar estatísticas do Departamento de Trabalho, que é o Department of Labor. E como é que você fala que você criou mais empregos? Pessoas com casos aprovados na imigração, ou seja, você permitiu a imigração, porém esses imigrantes criaram mais empregos porque foram empreender ou estão vindo para os Estados Unidos já com empregos e então não existe nenhuma tomada de empregos porque a priorização está o quê? EB1 e EB2, porque são pessoas de grau avançado acadêmico, habilidade extraordinária, executivos ou pesquisadores, ou também não só executivos, mas também gerentes de multinacional, ou também pessoas que estão obtendo uma dispensa do empregador por interesse nacional. E geralmente são pessoas que são empreendedoras. E nesse caso, então, você tem aí você vê que começa essa movimentação. A expectativa é que o número de vistos também disponíveis aumente. E isso vai afetar bastante janeiro. Então, janeiro, você vai ver a probabilidade, obviamente, de um avanço significativo nessa parte do Visa Bulletin, ou seja, muito cuidado com essa informação que eu estou falando agora, porque algumas pessoas gostam muito de se basear nessas informações para simplesmente chegar e fazer suas programações. Tudo pode mudar em 15 minutos, tá? Mas aparentemente o Visa Bulletin deve avançar significativamente em janeiro para a segunda preferência. Já a terceira preferência, não existe condição por causa da numeração de vistos disponíveis, e que deve aumentar um pouquinho, né, subindo aí lá para os seus 180 mil vistos, 185 mil vistos, previsão que esses vistos, não existe nenhum tipo de previsão que esses vistos EB3 vão andar. Por quê? Tá? Por que isso? Existe não só a questão da fraude das agências que estão fazendo essa vendinha casada de vistos EB3
para as pessoas pagarem e furarem a fila, né? E começa também porque a quantidade de pessoas que estão protocolando vistos EB3 é muito grande, ou seja, não existe uma maneira disso desafogar para a EB3 no futuro previsível. Só que, como eu disse, a prioridade da administração é fazer com que quanto mais vistos aprovados e adjudicados de EB2 e EB1 sejam feitos e também de EB5, por isso o EB5 estaria vigente, tá? Tudo isso é porque o governo americano quer demonstrar investimento, quer demonstrar empregabilidade, quer demonstrar que pessoas que são bastante interessantes para o futuro, tá, e a estabilidade econômica dos Estados Unidos estejam nos Estados Unidos, estejam investindo sua carreira nos Estados Unidos e investindo dinheiro nos Estados Unidos. Lembrando que uma coisa chama a outra, e isso é primordial dentro do universo imigratório. Então, se você já tem um EB3 aprovado, você vai ficar na fila de espera aí por um bom tempo, até eles terminarem de ter certeza que o seu caso não é uma fraude migratória, o que pode ser, né, se você pagou por esse pleito migratório de EB3 ou EB2 com sponsor, você não pode pagar nada, e eles estão investigando bastante, tá? Bastante com relação a isso. E aí nós estamos agora para falar um pouco de um tema que aflige muitas pessoas. Se você tem um I-140 negado, o que você deve fazer? Depende muito do caso, porque muitos casos são diferentes. Nesse momento eu vejo que as pessoas estão buscando informações, pessoas da área de saúde, pessoas da área de enfermagem principalmente, que fizeram EB3, o Schedule A, e infelizmente estão nessa prisão aí, né? essa incerteza que fica pairando sobre os EB3. Infelizmente, os bons pagam pelos maus, porque obviamente tiveram pessoas da área de saúde que pagaram por esse pleito migratório e, na verdade, como é um pleito que necessita sponsor, você precisa que o sponsor pague por todas as custas relacionadas ao seu pleito migratório. Então isso realmente vai ficar bastante difícil para isso andar. O bom é que algumas pessoas podem se qualificar para a segunda preferência e isso vai estar andando gradativamente com um avanço significativo. Então temos aí uma visão ampla sobre J1, sobre H1B, e agora eu quero falar especificamente para as pessoas que estão com DACA, tá? E por que essas pessoas poderiam estar buscando se legalizar, as pessoas que estão com DACA poderiam estar buscando se legalizar se fizerem um pleito imigratório ou solicitando um advance parole para quem está com DACA. Muito bem. O que é o DACA, né? É o Deferred Action for Childhood Arrivals, que é uma lei que foi criada durante a administração do ex-presidente Barack Obama. Então, ele criou essa lei que dá direito às pessoas que vieram com seus filhos, não as pessoas, os seus filhos menores de pessoas que vieram para os Estados Unidos e na época eram menores, contra sua vontade, né, aspas, né, e aqui estão nos Estados Unidos e estão buscando se legalizar de alguma forma. Então essas pessoas estariam recebendo uma autorização de trabalho e se entraram de forma irregular pelo México ou se já venceram seu status, obviamente venceram durante tanto tempo, e essas pessoas poderiam pegar uma autorização de viagem chamada parole, que é uma autorização de viagem para a pessoa que está ou
transitando nos Estados Unidos ou aguardando o seu trâmite imigratório, com um ajuste de status, por exemplo, essas pessoas estariam aptas a buscar uma autorização chamada Advance Parole. E nessa autorização você consegue viajar para fora dos Estados Unidos, voltar e entrar dentro da seção 245A, que permite que a pessoa está reingressando aos Estados Unidos, mesmo que tenha ficado fora de status, ou que aí precise reingressar, usando o Advance Parole. Nessa realidade da pessoa que está com DACA, tá? Que não existe um caminho direto para uma legalização de um green card e assim a cidadania americana, nesse caso, você precisa sair do país para poder reingressar com o seu Advance Parole e assim poder fazer o seu ajuste de status. Se você não tem uma forma de ter uma elegibilidade aprovada para você poder conseguir o seu green card, como por exemplo um I-140 aprovado, um I-130 aprovado ou um I-526 aprovado, você não vai conseguir brigar por um green card, porque para você ter um green card você tem que ter um desses formulários que eu falei aprovado, tá? Então, para você obter esse green card, a não ser que seja um Special Immigrant Juvenile, ou um VAWA, ou um green card através de um visto U, né, que é o visto de vítimas de violência. Então, se você não tem uma elegibilidade aprovada, você não vai conseguir brigar pelo seu green card. Mas se você tem uma elegibilidade aprovada, você pode brigar pelo seu green card. Então, você tem opções para as pessoas que estão com DACA. EB3, EB2, Family Based, EB1, EB5 e até mesmo as outras que não precisam do Advance Parole, que seria o SIJ, que é o Special Immigrant Juvenile, ou seriam opções para pessoas que também estão através de um Family Based ou algo do gênero. Então, assim, você tem saída. Se você tem DACA, você tem como se legalizar. O único problema é que você vai ter que pedir um Advance Parole e se você conseguir um Advance Parole, você vai conseguir voltar. Galera, se você tem um documento que foi emitido pelo governo americano que te permita viajar e você não tem problema criminal, não tem uma ordem final de deportação, você vai conseguir voltar para os Estados Unidos. Não existe dúvida nenhuma. Até hoje, não soube de ninguém que tenha tido problema a regressar para os Estados Unidos, mesmo que tenha ficado fora de status, mesmo que seja DACA, mesmo que seja qualquer coisa. Se você entrou legalmente nos Estados Unidos, você vai poder brigar para a sua legalização, tá? Se você não entrou legalmente nos Estados Unidos, você tem algumas oportunidades para poder se legalizar. Então entenda, se você está com DACA e tem um empregador que queira ser seu sponsor, manda ver, você tem condições de se legalizar. Se você tem elegibilidade para pedir um EB2 National Interest Waiver, com um grau avançado acadêmico, ou com qualquer coisa, com investimento do EB5, por exemplo, você pode se legalizar. Se você se você tem uma habilidade extraordinária, um EB1A, você pode se legalizar. Estando com DACA, você pode se legalizar. Então, assim, gente, não existe fim da linha se você está com DACA, tá? Você tem opções. Você tem muitas opções, tá? E eu digo para as pessoas assim, poxa, será que para as pessoas terem né, a chance de se legalizar, você continuando a falar que as pessoas não têm chance de se legalizar? Então, vou apresentar para vocês aqui o Botino. O Botino passou aí, conhece bem o trâmite de passar na imigração, né?
Vamos ver se o Botina atende aí. Alô? Tá me escutando, querido? Alô? Tá Tá me ouvindo, escutando? Léo? Claro, estou te escutando. Agora eu vou te ouvir. E aí? Agora você vai me ouvir. Não tô conseguindo escutar. Deixa eu guardar meu fone aqui. Tô dirigindo agora, mas tô acompanhando a tua live aqui. Que bom, agora você está escutando. Calma aí, que Agora, ainda não. e aí? Alô? Olha aí, Tô conseguindo olha aí. Agora vai? escutar, Léo. Infelizmente, Peguei o cara na mas surpresa, peguei o cara na só, surpresa. só para ratificar isso daí que você falou sobre a Hum. questão da reentrada, não tem problema. Quem já ficou fora de status pode ir, que não vai ter problema. Pode ter um calor, né? Mas não vai ter problema para reingressar. A gente conseguiu já falar isso com você durante 2 vezes e em breve a gente vai falar mais sobre novidades. É isso aí. Já está com 140 aprovado também. Então, realmente já está com 140 aprovado, já tá só aguardando agora a emissão do Green Card. Teve fora de status e teve aí, ele saiu, já fez 2 viagens com o Advance Parole e conseguiu entrar. Na primeira tomou um calorzão Léo, tenta me e chamar de novo, que eu não estou conseguindo ouvir. não tem problema. Eu chamo de novo. Eu chamo de novo. Eu chamo de novo. Sem problema. Então, só para dar um contexto para vocês que estão nessa live, o Botino ele chegou, estava fora de status já há mais de 3 anos nos Estados Unidos, buscou no nosso escritório todos os escritórios que todos os escritórios que ele pegou, falou para eles que não podia fazer isso, está estava realmente bastante preocupado com relação a isso. Ele queria ter certeza que isso não seria problema. Viajou sem estar com 140 aprovado, voltou sem estar com 140 aprovado. A imigração tirou o É, caso, confundiu, retirou o meu I-140. exatamente, tirou 140, tivemos que apelar para poder botar de novo 140, porque ele estava com essa dúvida. Só Ele, corrigindo, Léo, são 6 anos fora de estado. 6 anos fora de status, olha aí, 6 anos fora de status. E Seis aí, anos fora de estado. e aí conta como é que foi o calor da primeira viagem, depois você conta como é que foi a segunda viagem, porque isso é importante também. Na primeira viagem, a gente saiu, quando a gente foi reentrar, simplesmente chamaram na sala, a gente já sabia, a gente ficou aguardando todo mundo que a gente já havia conversado, só perguntavam onde morava e atualizava o endereço, confirmava e falava bem-vindo aos Estados Unidos. No meu caso, um oficial me parou e ele começou a dar calor, perguntando por que eu tinha ficado tanto tempo fora de status, como que eu tinha conseguido. Ele usava palavrão, como que eu tinha conseguido esse SF documento e que não condizia, que não sei o que lá. Eu falei que tinha um escritório de advocacia, perguntou como que eu paguei. Eu sei que o cara ficou uns 15 minutos ali me dando um hard time ali e eu fiquei super nervoso por dentro, mas por fora tranquilo. E eu falei assim, pronto, agora no final eu falei assim, eu quero ligar para o meu advogado. Isso que eu falei, eu quero ligar para o meu advogado. Ele falou assim, por que você vai ligar para o seu advogado? Aí ele ainda falou para mim, cala a boca, cala sua boca. Aí eu fiquei quieto, mas eu vi ele assinando os documentos e ele falou assim, saia. Aí eu falei assim, já comecei a pensar, sai para onde, né? Mas aí ele assinou o documento, minha esposa veio depois, ele perguntou um monte de coisa também, ela falou, não, sou casado com ele que acabou de sair,
e nós entramos. Assim, foi super traumático, mas Uhum. de todo mundo que eu conversei na Reiman, fora da Reiman, falaram assim, olha, você foi a única pessoa que isso aconteceu. Em 27 anos de história, foi a única pessoa que teve um calor desse desnecessário de um oficial mal amado, mas foi só o calor e com todo o palavrão dele, mau humor e tudo mais, deixou você entrar, E certo? exatamente. E foi exatamente o que aconteceu. A gente acabou de entrar, a gente ligou para o Léo, ele atendeu na hora, falou comigo, minha esposa, no momento mais difícil, mais conturbado. O Léo atendeu, acalmou a gente. Ele simplesmente falou assim: aconteceu tudo isso, mas ele deixou você entrar, porque realmente pode ter sido difícil, mas assim, a gente não tem que se basear pela exceção, e sim pela regra. Então eu sou uma exceção à regra, porém agora na segunda vez a gente durou 4 minutos na sala e eles não fizeram nenhuma pergunta, só pegaram os documentos e entregaram. Tá vendo? E você viajou antes de ter os 140 aprovado, o Eu documento foi emitido viajei para com você. RFE, Uhum. viajei com RFE dos 140. Isso. Não, na verdade ele não tinha sido nem A primeira não, com vez, RFE. Com a RFE. primeira vez foi com a RFE. Você Foi com estava a com a RFE. RFE. Exatamente, Isso. com a RFE. Quando a gente voltou, a imigração fez um erro e tirou nosso I-140. A gente ficou durante 45 dias sem status. Sem Sem status, não, nada. sem caso. Sem Sem, caso. sem caso. O caso ficou suspenso. E a gente foi lá, Aí, brigou com o SAS, falou assim, cara, vocês retiraram o caso de forma errada. Fomos lá, brigamos, e eles reinstauraram o caso novamente. E aí respondemos a RFE, e aí, vai, conta aí o resto. eles responderam, aí enviamos a RFE junto com um apelo. O apelo já tinha ido antes. E eles Isso. aprovaram em 26 dias depois que recebeu a RFE. Eles aprovaram um visto reconhecendo o erro, reabriram o caso, já aprovando o caso. Então, a gente está perto de chegar à nossa etapa final e eu vou compartilhar aqui com muitas pessoas como tudo aconteceu, porque quem está fora de status, muita gente não acredita que tem uma solução. E essa solução está disponível e você pode correr atrás da sua solução. Eu vejo o Léo Exatamente. falando, As pessoas coloquei a perguntam se o combo card sai antes do caso estar aprovado. E eu já falei até para o Léo, me coloca à Isso. disposição de ajudar quem for, que quiser entender um pouco mais, para quem está fora de status, pode me contactar. Conta, Eu estou aqui conta para... como é que a gente, conta como é que a gente, quando eu estava na road trip, como a gente se conheceu lá, aí, apareci na sua casa às 11 horas da noite. Quem... É porque você tem muito seguidor novo, né, Léo? Tem gente que não É, acompanhou essa road trip. Hoje, como a gente está numa live aqui, eu posso falar que uma live dessa mudou minha vida há cerca de 3 anos atrás, onde o Léo fazia live com 17 pessoas, 18 pessoas, e eu é já, verdade. eu já acompanhava essa live. E o Léo estava fazendo uma volta, rodando em volta dos Estados Unidos, e eu falei, eu duvido você aparecer aqui na minha casa. Do nada, do Do nada, o nada, é Leonardo verdade. aparece na minha casa ligando e falou: você pode sair? A gente está aqui. Foi lá na minha casa, me atendeu, falou comigo, entendeu o meu caso. Assim, desde então tem sido uma batalha de fé, principalmente. Pô, de muita Uma batalha de fé. fé, muita fé mesmo, é verdade. E saber que Deus usa pessoas. E o Léo é um cara abençoado, porque Poxa, obrigado. é engraçado olhar que a alegria dele pela aprovação das pessoas continua a mesma. Uma pessoa que lá atrás teve uma aprovação, uma outra pessoa que tá tendo aprovação. Então, assim, muitas pessoas, mas é difícil. Gente, vale a pena. Pena é uma coisa que você paga por algo. Então, assim,
qual é a sua pena? A pena é muito maior você ficar fora de status, vivendo de forma diferente. Então, eu falaria para vocês, e tem muitos escritórios, muitos, que falam que isso é impossível, que o Léo é charlatão, que o Léo é isso. Eu estou aqui para falar sobre a idoneidade dele, para falar que ele tem sido claro, transparente em todo o processo. Nunca me garantiu nada, mas sempre falou, é possível, e me mostrou números. Então, muitas pessoas querem uma garantia 100%. O Léo não pode dar essa garantia 100%, mas os resultados dele vão falar por ele mesmo. Então, o que eu tenho aqui é só agradecer a Reima, agradecer o Leonardo Freitas, porque durante o processo, obviamente, né, Léo, tem aquelas fases que você já falou, que você já conhece, que é a fase do amor, do ódio, depois do amor. Conheço bem. É isso aí, mas conheço bem. No resumo, o que eu posso falar é que nos momentos mais difíceis que eu tive no processo, cruciais, a Reima realmente não deixou a desejar, ela fez o que tinha que fazer, me atendeu, deu atenção, tanto o Leonardo, a Melissa. Então, assim, só agradecer. E se você está fora de status e acha que não tem como, pode me chamar que eu posso contar um pouco mais da minha história e falar um pouco mais para vocês. Muito obrigado pelas tuas palavras. Você não estava nem programado a gente fazer aqui. Eu te peguei de surpresa, que eu vi que você entrou. Falei, puxa, vou aproveitar que estou falando de Visa Bulletin e vou clicar aqui, já que eu vi o Botino aqui. Vamos lá ver se ele topa entrar comigo. Obrigado por você poder entrar aqui. Obrigado pelas palavras. Eu só queria, para concluir aí, para não te distrair no trânsito aí que você está dirigindo, só para a gente concluir, para falar um pouquinho, o Combo Card saiu, obviamente, antes do caso estar aprovado. Então, não tinha dúvida, o Advance Parole e a autorização de trabalho saíram, obviamente, antes de você ter o caso aprovado. Você viajou no meio de uma RFE, ainda por cima. Tiveram, obviamente, momentos aí de tensão, né? E aí você, 6 anos fora de status, entrou nos Estados Unidos de forma legal, conseguiu viajar, conseguiu pegar, você está com o seu Social Security Number, está, obviamente, conseguindo trabalhar legalmente, pode transitar sem medo de ser pego pela imigração, pode ir para qualquer lugar, pode ir para a Flórida, pode ir para tudo qualquer lugar. Não existe. Estou passando em frente à borda aqui agora. Estou aqui em San Diego, indo para Los Angeles, estou passando em frente à borda. E se precisar ir para o México, mandar fazer transporte de alguma coisa de carga para ir para o México e voltar, você vai poder fazer sem problema nenhum. Está aí passando, tem sua carteira de motorista legalmente, está vivendo uma vida normal e já está na última fase do seu Green Card. A gente já sabe que está aí na boca para sair, a gente já tem ciência que estão... o pior já passou, que foi a aprovação dos 140, e agora tudo mais a gente consegue brigar mais para frente, e faltando só efetivamente a aprovação do I-485. Como ele mesmo disse, ninguém falou em garantias de nada, mas simplesmente a gente está muito confiante, porque até agora a nossa interação com a imigração com relação ao caso dele e da esposa tem sido de muito boa fé, tem sido de muita cortesia, né? E com certeza de uma lisura e transparência com a imigração e também por conta do Botino, pela parte do Botino e da família dele. Sempre a gente abrindo, falando abertamente para a imigração qual é a situação, super clara. Você vê que ele falou claramente para o oficial de imigração, quando ele entrou, que ele estava fora de status, né? Ele não mentiu em momento nenhum no pleito migratório dele, tudo foi falado abertamente, e o oficial de imigração deixou ele entrar. O oficial de imigração que está cuidando da adjudicação do 485 dele já nos contactou, já falou
já nos deu a oportunidade de explicar as coisas e agora a gente só está esperando a, a adjudicação final do caso. Vai dar tudo certo. Tá? Amém, amém. Léo, obrigado, obrigado aí. Hum. Eu criei amigos muito íntimos nessa relação com a Reima. O Caíri, que é uma referência aí também na área de vendas aí, virou um irmão e sempre se dispõe a ajudar as pessoas quando eu peço para entrar em contato aqui. Eu peço para entrar em contato, eu falo, fala com o Caíri, ele atende aí um super amor. Então, assim, só isso. Em breve a gente vai brindar juntos aí. Com certeza, será um prazer a gente brindar junto e estar presente aí nessa comemoração. E todo mundo aqui nessa live com certeza vai estar aí bastante feliz em ver essa aprovação nas suas mãos. Obrigado, querido. Obrigado por ter participado aqui na live. Vou deixar você em paz aí. Obrigado. Tchau, tchau. Olha aí, gente. Pô, e foi sem nenhum tipo de programação, sem nada, e realmente tá aí. Foi inesperada a participação dele nessa live. Então, não tenho dúvidas que a gente vai conseguir ter um êxito, né? Mesmo que demore um pouco mais. Eu tenho bastante fé que a gente vai dar. Esse caso vai dar bom. Alguns casos realmente são difíceis, demoram um pouco mais, ou precisam de passar por outras fases, mas, sem dúvida alguma, eu sempre falo, só não leva quem desiste, só não leva quem não quer cooperar ou quer fazer as coisas da sua maneira, né? Então, enfim, é isso. Obrigado pela participação, pessoal. Obrigado pela interação. E estamos juntos. Se você quiser, entre em contato aqui conosco. E essa surpresa foi boa no fim da live. Obrigado, gente. Qualquer coisa, estamos aqui para vocês. Fica com Deus. Bye, bye.